Oi, gente. Então agora vamos fazer a resolução de um exercício de herança ligado ao sexo, ok? Para isso, a gente precisa entender aonde está localizado o alelo que a gente está buscando para determinar uma característica. Quando a gente fala ligada ao sexo, significa dizer que está ligada ao cromossomo sexual. Então, olha só, na nossa espécie, vocês sabem que o sexo é determinado pelo cromossomo Y, a mãe só produz gametas com o cromossomo X e o pai produz ou com X ou com Y. Como ele produz a metade de cada tipo, né? Então, por isso que a gente diz que a probabilidade de nascer menino ou menina é meio. Tenho certeza que vocês já sabem isso. Como esses dois cromossomos aqui pareiam na hora da meiose, eles precisam ter alguma região de homologia, sequências que se reconheçam, tá? Então, na ponta dos telômeros, né, aqui, ó, no X e no Y, essa região aqui que tá rachurada, são regiões que são chamadas de pseudo-autossômicas. Por quê? Porque elas pareiam, elas se reconhecem, elas fazem com que o X e o Y se pareiem na meiose. Então, se eu tiver um alelo aqui, ó, ele pode estar presente aqui também. Se eu tiver um alelo aqui, ele pode estar presente aqui também, ok? Alguém pode se perguntar como é que acontece esse pareamento? O cromossomo X se curva para reconhecer aquela região do Y. E aí, então, se eu tiver algum gene nessa região que eu chamo de pseudo-autossômica, porque não é autossômica, que é autossoma é aquele cromossomo que não é sexual, mas estando localizado no cromossomo sexual, em região que tem homologia, né, que tanto machos quanto fêmeas vão conseguir ter duas cópias, porque a fêmea vai ter 2x, então vai ter duas cópias, aqui, aqui, aqui e aqui, e o macho vai poder ter uma cópia no X e no Y, também vai ter duas cópias exatamente igual, tá? Então, como é que a gente reconhece esse padrão de herança? Somente sequenciando. Não tem como simplesmente saber se um gene é autossômico, ou seja, se está localizado em qualquer cromossomo que não o sexual, ou se é localizado numa região pseudo-autossômica, se não for por sequenciamento. Agora, se eu tenho genes que estão localizados no cromossomo X, olha só, como as fêmeas têm 2 cromossomos X, elas vão ter 2 cópias desse gene. Como os machos só têm um cromossomo X, porque eles também têm um Y, todos os machos vão ter só uma cópia dos genes que estão localizados no X. Vem aqui comigo, ó. Em regiões, nessa região toda aqui, ó, tá vendo que não tá pintada de preta? Que não tem uma região similar no Y. Então, o que que acontece? Os machos, eles só vão ter uma cópia desses genes todos que estão aqui, ó. Já as fêmeas, como elas têm 2x, elas podem ter 2 cópias. E aí, então, o que que acontece? As fêmeas poderão ser homozigotas para um gene no X. Então, vamos imaginar que eu tenho um gene dominante. Então, a fêmea vai poder ser homozigota XAzão, XAzão. Ou ela poderia ser homozigota XAzinho, XAzinho. Mas as fêmeas poderão também ser heterozigotas XAzão, XAzinho, ok? Porque elas têm 2 cromossomos X. Então, elas podem ter 2 chances de receber alelos no locus A. E poderão receber ou o alelo azão ou o alelo azinho. Já os machos, eles não poderão ser nem homo nem heterozigotos. A gente diz que eles são hemizigoto, hemi de metade. E aí, um genótipo masculino seria ou XAzão Y ou XAzinho Y. Vocês estão vendo? Ele só tem uma cópia do alelo A, seja o A maiúsculo ou minúsculo, tá? Por causa disso, então, a gente vai perceber que nos casos de herança ligada ao sexo ou ligada ao X, eu vou ter mais indivíduos afetados do sexo masculino se o alelo que condiciona a característica é recessivo. Então, olha só, se o indivíduo, ele for XAzinho, por exemplo, Y, vamos imaginar que o Azinho condicionasse hemofilia. Para ele ser hemofílico, basta que ele ganhe um Azinho. A mulher, para ser hemofílica, ela deveria de ganhar Azinho e Azinho. Então, é muito mais difícil, ok? As pessoas dizem que a mulher hemofílica morreria na primeira menstruação. Isso não existe, não é verdade. A coagulação do sangue menstrual, ela segue outras vias coagulatórias que o sangue no venoso. Mas o que que acontece? Para ser homozigota
recessiva, ela precisaria ganhar os 2xazinho, e o gene, ele tem essa frequência muito baixa na população, então a probabilidade disso acontecer seria muito baixa, a não ser que se cruzassem indivíduos parentes, que é o que acontece, tá? Bem, se o gene é dominante, então eu posso ter, né? Imaginem que eu tivesse uma anomalia como o xeroderma pigmentoso, né? Que ocorre mais frequente em mulheres. Por quê? Porque como ela tem 2 cromossomos X, ela tem 2 vezes a chance de receber o alelo mutante. E mesmo que ela receba o alelo normal, que é o azinho, mas ela vai ter o fenótipo mutante, porque o azão é dominante para essa característica, ok? Então, essa questão aqui explica por que nas heranças ligadas ao X, a gente vai ter um descompasso entre afetados. Eu não vou ter afetados igualmente nos 2 sexos. No caso da herança recessiva, eu vou ter mais afetados do sexo masculino, e no caso da herança dominante, eu vou ter mais afetados no sexo feminino, ok? Então, agora, segue comigo para esse exemplo aqui, ó. Então, se o alelo for dominante, a gente tem mais afetados no sexo feminino, como eu falei. Vamos pegar esse exemplo 1 aqui, ó. Eu tenho um heredograma de uma herança ligada ao sexo, ok? E o que eu percebo? Eu percebo que nesse heredograma eu tenho mais indivíduos afetados do sexo masculino. Então, isso já me dá uma pista que eu tenho uma herança ligada ao sexo recessiva, porque eu tenho mais machos afetados do que fêmea, tá? Então, sabendo que é ligada ao sexo e recessiva, represente os possíveis genótipos de todos os integrantes do heredograma. Para representar os genótipos de uma herança ligada ao sexo, eu sempre vou representar os cromossomos. Então, as mulheres aqui vão ter 2 cromossomos X e os homens vão ter um X e um Y. Eu vou chamar essa característica, qualquer que seja, de A. E aí, esse indivíduo daqui, como ela é recessiva, né? Esse indivíduo daqui não tem a característica, porque ele não tá pintado, então ele vai ser Xazão Y. Essa mulher aqui, ela deve ter um Azinho e deve ter um Azão, porque ela é normal, mas ela passou essa característica para um filho. Por isso, essa anotação aqui, ó, de portadora, ok? E aí, o que acontece? Essa mãe poderia ter passado para esse filho ou o Azão ou o Azinho, mas ela passou o Azão, com certeza, porque ele é afetado. Mas como ele é do sexo masculino, aqui tem um Y, ok? Essa filha, ela não é afetada, mas ela teve um filho afetado. Então, com certeza, ela tem um Azinho. E ela tem um Azão. Ela ganhou esse Azão do pai e ganhou um Azinho da mãe, ok? E aí, obviamente, que esse filho aqui, então, eu já posso genotipar e dizer que ele é X, desculpa, aqui ficou Azinho, né? X Azinho Y, ok? Esse indivíduo daqui não é afetado, então com certeza ele tem um X Azão Y, ok? Agora, esses indivíduos aqui, ó, que são filhos dessa mulher, né? Esse filho, como ele não é afetado, ele tem um X Azão Y. E essas mulheres aqui, elas tanto poderão ser homo ou heterozigotas, porque elas podem ter ganhado da mãe ou o Azão ou o Azinho, ok? Essa fêmea daqui, ela com certeza ganhou o Xazinho do seu pai, porque ela ganhou um X desse pai. Se ela tivesse ganhado um Y, ela seria menino, né? Então, como a gente viu, essa mulher aqui, ela necessariamente deveria de ser heterozigota, primeiro porque ela é normal, mas ela é filha de um homem portador aqui, um homem com anomalia, um Azinho. Então, do pai ela ganhou o Azinho e da mãe ela deve ter ganhado um Azão. Muito provavelmente, como essa mulher não veio dessa família, ela deveria de ter um Azão aqui, mas eu não posso ter certeza absoluta. Então, eu vou colocar aqui X Azão, tracinho. E esse menino, como ele não era afetado, ele tem um Xazão. E aqui, como ele é menino, ele tem um Y, ok? Todo mundo entendeu? Então, eu já representei os genótipos de todos os integrantes do heredograma. Eu botei possíveis, porque alguns genótipos a gente não pode ter certeza na genotipagem, como são esses aqui, tá?
Agora, a questão B pede, qual a probabilidade do casal 1 e 2 terem um filho afetado? Tá aqui, ó, 1 e 2. Qual é a probabilidade deles terem um filho afetado? Então, agora, eu simplesmente vou pegar e vou fazer um quadrinho de pinê, certo? Então, tá aqui, ó, o meu quadro de pinê. Eu já fiz pra gente ver aqui, ó. Imagina, esse indivíduo daqui, ó, é X azão Y. E esse indivíduo daqui é X azão, X azinho. O que que vem da resolução? X azão, X azão. Nesse quadro de pinê, X azão com X azão, X azão, X azão. Uma mulher, né, não afetada. X azão, X azinho, uma mulher heterozigota também não afetada. X azão Y, um homem não afetado. X azinho Y, um homem afetado. Então, qual é a probabilidade de ter um filho afetado, né? A probabilidade é 1/4, ok? Então, desses 4 filhos, um deles deve ser afetado. Se a pergunta dissesse assim, ó, sabendo que o filho é do sexo masculino, qual é a chance de ser afetado? Aí eu olho aqui, ó. Quantos filhos do sexo masculino eu tenho aqui? Eu tenho esses 2 aqui. Qual é a chance de eu ter um indivíduo afetado? Dentre eles, metade. Ou é assim, ou é assim. Então, aí a resposta seria meio. Todo mundo entendeu? Tá. Então, aqui, gente, né? No item C, qual a probabilidade dos pais do probando terem um filho afetado? Então, tá aqui o probando. Os pais são esses aqui, ó. Se essa fêmea for X azão, o pai com certeza é X azinho Y. Qual é a probabilidade? Olha só, fêmea normal, macho normal e macho normal. Aí a probabilidade é 0, ok? Então, qual é a probabilidade desse casal ter um filho afetado? É 0. Aqui, qual é a probabilidade deles terem um filho afetado? É 1/4. E se essa fêmea fosse heterozigota, né? 0 se homozigota. Se fosse heterozigota, aí seria meio, ok? E aí a gente deveria de multiplicar por meio, que é a chance dela ser heterozigota, ok? Mas eu não quero entrar nesse detalhe agora, até porque eu não vou cobrar isso de vocês. Mas então imaginem o seguinte, eu posso ter ou a fêmea homozigota, que é esse caso aqui, X azão, ou a fêmea heterozigota, X azinho, e se fosse esse caso, a probabilidade seria meio, ok? A última questão diz, sabendo que o indivíduo 2, 3, que é esse aqui, tá? Teve um filho afetado, tá aqui, ó. Qual a probabilidade de ter outro filho afetado? E essa probabilidade aumenta à medida que se tem mais filhos afetados? Não, a probabilidade nunca aumenta. Cada filho, cada nascimento é um evento independente. Então, a probabilidade não aumenta, a P não aumenta, é igual para cada filho. E qual é a probabilidade daquela mulher ter um filho afetado, né? Então, tá aqui, ó. Ela era uma portadora, X azão, X azinho. E ela, com certeza, se o marido não tá representado aqui, esse marido era normal. Então, X azão, Y, a chance de ter um filho afetado seria 1/4. Então, a probabilidade é 1/4 e não aumenta porque cada filho é um evento independente. Para cada filho, a chance seria 1/4, ok? Então, aí, se vocês fossem fazer aquele binômio de Milton, imagina esse casal teve 2 filhos, qual é a chance dos 2 serem afetados? Aí, seria 1/4 vezes 1/4, lembra? É o binômio, né? A mais B elevado ao quadrado, tá bom? Beleza. Agora, eu vou falar um pouco de herança limitada ao sexo ou restrita ao sexo, que é aquele tipo de herança que só está presente em um dos sexos, como o caso da produção de leite em mamíferos, que está restrita nas fêmeas, ou a produção de ovos em aves, que também está restrita nas fêmeas.
né? Os genes para essas duas características e para todas as características restritas ao sexo, e no caso, o sexo feminino, eles não estão localizados nos cromossomos sexuais. E aí, o que que acontece? Eles estão presentes em cromossomos autossômicos, e aí, tanto machos quanto fêmeas carregam 2 alelos para essa característica. A questão é que eles, embora tenham as características, elas só vão se expressar em um dos sexos. Então, por exemplo, quando eu quero escolher um macho, um touro reprodutor, e eu quero que ele tenha, né, genes para bastante produção de leite, para uma boa produção de leite, eu nunca vou conseguir ver genes expressos no macho. Mas se eu olhar para as filhas do macho, eu vou conseguir saber qual era o genótipo dele. Vocês estão entendendo? Porque na realidade é um genótipo autossomo. Então essa é a diferença da herança limitada ao sexo para ligada ao sexo. Aí aqui, no caso, é limitado ao sexo feminino, mas a gente também tem um tipo de herança que a gente chama limitada ao sexo masculino ou holândrica, ou restrita ao Y, que, na realidade, os genes estão localizados no cromossomo Y. Então, se a gente for olhar aquele meu esqueminha, aqui está o cromossomo Y, então imaginem aqui, ó, esses genes que estão no Y aqui, ó, eles estão aqui, mas se for uma fêmea, não vai ter esses genes, porque ela não ganhou um cromossomo Y. Então, os genes do Y, eles passam de pai para filho como se fosse um sobrenome. E as filhas nunca vão receber esses genes, tá? Então, por exemplo, genes para a infertilidade masculina, oligo ou azospermia, são holândricos, ok? E é uma herança que só se expressa no sexo masculino. A herança pseudo-autossômica, como eu falei para vocês, é a herança daquelas características que estão naquela região do cromossomo X e Y que tem homologia. E, portanto, tanto machos quanto fêmeas vão ter 2 alelos cada. Mas eu nunca vou conseguir reconhecer que o gene está localizado na região pseudo-autossômica só por um heredograma. Para ter essa certeza, eu vou precisar fazer um sequenciamento e depois talvez uma hibridização in situ para ter certeza que o gene está localizado num cromossomo sexual numa região de homologia entre o X e o Y, ok? E para fechar agora, então, eu quero falar um pouco da herança influenciada pelo sexo, que é o tipo de herança que é frequente, né? A gente pode exemplificar com a calvície nos humanos ou o chifre nos caprinos, tá? E o que acontece é que nesse caso eu também tenho genes que são autossômicos, ok? Ou seja, eles não estão localizados nem no X e nem no Y, mas o padrão de dominância dele é influenciado por questões hormonais. Então, os hormônios sexuais influenciam o padrão de dominância entre os alelos desse locus. Então, gente, nesse exemplo da calvície em humanos, o que a gente precisa tomar cuidado é o seguinte: nos homens, o alelo C1, que equivale a calvo, então assim, ó, C1 é calvo e C2 é normal, ok? Nos homens, C1 é dominante sobre C2, ou seja, o indivíduo, se ele é heterozigoto e ele é um homem, ele será calvo, ok? Agora, se o indivíduo for um heterozigoto, C1, C2, e se ele for mulher, como C2 é dominante sobre C1, essa mulher vai ser normal, vocês entenderam? Então, essa é a relação de dominância. Então, agora aqui nós temos esse heredograma e a questão A, né, diz assim: represente os possíveis genótipos de todos os integrantes do heredograma. Então, a gente precisa olhar com atenção quem é homem e se ele é calvo ou não. Lembrando que os indivíduos calvos são os que têm os símbolos rachurados, tá? Então, vamos lá. Esse indivíduo é do sexo masculino e ele é calvo. Então, nos machos, C1 é dominante sobre C2. Então, se ele é calvo, ele com certeza tem um C1, ok? Agora, olha só, essa mulher aqui, ela é normal. Nas mulheres, C2 é dominante sobre C1. Então, para ela ser normal, ela tem que ser um
C2, ok? Mas o que que vai ter de lado aqui? Vamos imaginar o seguinte, esse homem aqui, ele é calvo, então ele tem que ter C1. Essa mulher aqui, ela é calva, e para ser calvo no sexo feminino, como C2 é dominante sobre C1, eu preciso que essa mulher seja C1, C1, para ela ser calva, vocês estão entendendo? Porque C1 é recessivo nas mulheres. Então, essa mulher aqui é C1, C1. Em sendo essa mulher filha dessa, para ela ser C1, C1, ela recebeu um alelo do pai e um alelo da mãe. Então, essa mãe aqui é C2, C1, ela é heterozigota, ok? Agora, o que tem aqui do lado, a gente não pode ter certeza, porque esse homem, ele pode ter mandado tanto um C1 quanto um C2 para esse filho, e ele poderia ser calvo sendo heterozigoto, C1, C2, assim como esse, ok? Esse homem aqui, ele é normal. Para ser normal, tem que ter o alelo C2, e como o alelo C2 é recessivo nos homens, esse indivíduo com certeza era C2, C2, ok? Agora, olha só, essa mulher, ela é normal. Como a gente sabe que a calvície é recessiva em mulheres, então ela com certeza tem que ter um C2, ok? E aqui, esses homens são calvos, mas eles são filhos desse casal aqui, ó, C1, C1 e C2, C2. Então, se a gente fizer esse heredograma aqui, ó, acompanha comigo, eu vou fazer o cruzamento desse casal. C1, C1, que é a mulher, C2, C2, que é o homem. Então, aqui eu vou ter C1, C2, C1, C2, C1, C2 e C1, C2, ok? Todos os filhos desse casal vão ser heterozigotos, ok? Só que agora a gente vai ver uma coisa. Se forem homens, todos eles serão calvos, concorda? Porque olha aqui a regra, vem aqui comigo aqui em cima. Em homens, C1 é dominante sobre C2. Então, como todos aqui têm um C1, e se todos foram homens, todos serão calvos. Porque todos têm um C1, 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 C1. Agora, se os filhos forem mulheres, como C2 é dominante sobre C1, se forem mulheres, todas as mulheres serão normais. Então, olha só, aqui eu tenho 2 filhos do sexo masculino e eles só poderiam ser heterozigotos e calvos. Então, esse daqui é C1, C2 e esse daqui é C1, C2. Essa mulher aqui, ela é filha desse homem que eu não tenho certeza se é homo ou heterozigoto. Então, eu tenho que deixar incompleto esse genótipo, eu tenho que deixar incompleto esse genótipo e incompleto esse genótipo, ok? Bem, qual é a probabilidade de 2, 3, então, geração 2, indivíduo 3, ter um filho calvo? Então, aqui, né, nós estamos nesse cruzamento, qual é a chance de ter um filho calvo? A resposta daqui, ó, 100% se forem homens e 0% se forem mulheres.